Me lembro muito bem do meu primeiro encontro com a Clarice. Foi no Antônios, que era um restaurante, bar, aqui no Rio. 66, 67, o ano, não lembro exatamente, mas a entrada dela no Antônios foi algo inusitado. As pessoas não esperavam ver a Clarice lá. Eu não esperava e outras pessoas estavam comigo. Porque o Antônios era isso, era quase um antro, assim, da boemia, bebia-se muito e tal. E a Clarice surgiu lá como um ser exótico. E ela já tinha isso um pouquinho, né? Porque ela mesma, ela era muito bonita, mas tinha os traços quase orientais, aquelas maçãs muito salientes e tal. E era muito reclusa, ela não saía quase de casa, saía muito pouco. Então foi surpreendente, eu me lembro disso, eu me lembro do impacto, eu me lembro dela entrando, do impacto que isso causou em mim e nas pessoas que estavam em volta, que conheciam ela melhor do que conheciam já Clarice há mais tempo, como Vinícius. Eu lembro de alguns dias depois a gente ainda comentar, puxa, a Clarice veio, e as pessoas que não estavam lá, puxa, como é que não estava aqui? A Clarice veio. Na época ela escrevia para a revista Manchete. Ela geralmente escrevia crônicas sobre isso e aquilo, mas ela às vezes fazia umas entrevistas. Fazia às vezes por telefone, e comigo ela fez, acho que mais de uma entrevista. Isso às vezes era um pretexto para a gente se ver, quer dizer, aí comecei a ir à casa dela. E era estranho também na casa dela, porque a Clarice tinha essa... Ela encarava, tinha uma maneira de encarar você, fazia perguntas diretas, ela era desconcertante. Então, às vezes acontecia de eu ir à casa dela e ela dizer coisas, perguntar coisas, depois ela sumia, deixava ela sozinha na sala. Clarice Lispector foi uma renomada escritora brasileira do século XX, conhecida por sua prosa inovadora e introspectiva. Ela nasceu em 10 de dezembro de 1920, em Sheshlink, uma pequena cidade no então território da Ucrânia, com o nome de batismo Shaya Pinksovna Lispector. Shaya Pinksovna Lispector. Sua família emigrou para o Brasil quando ela tinha apenas 1 ano de idade, fugindo dos conflitos da Revolução Russa e da perseguição aos judeus. A família Lispector se estabeleceu no Nordeste do Brasil, na cidade de Maceió, e posteriormente mudou-se para Recife e Rio de Janeiro. Clarice cresceu em um ambiente multicultural, falando Yiddish em casa e português na escola. Ela demonstrou talento para a escrita desde jovem e estudou Direito na Universidade do Brasil, atual UFRJ, antes de se casar com o diplomata Mauri Gurgel Valente. Após o casamento, Clarice Lispector passou a viver em várias cidades do mundo, devido ao trabalho de seu marido, incluindo Nápoles, Berna, Torquay e Washington DC. Durante esse período, ela começou a escrever seus primeiros contos e ensaios, que foram publicados em jornais e revistas. Seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, foi publicado em 1943 e imediatamente chamou a atenção da crítica e do público. O livro é considerado uma obra-prima da literatura brasileira e introduziu a escritora ao cenário literário brasileiro. Com esse romance inovador e com sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais e recebeu o Prêmio Graça Aranha. A partir desse ponto, Clarice Lispector construiu uma carreira literária notável, produzindo romances, contos e ensaios que exploravam a psicologia humana, a identidade, a solidão e a existência. Clarice Lispector faleceu em 9 de dezembro de 1977, um dia antes de seu aniversário de 57 anos, vítima de um câncer de ovário. Seu legado na literatura brasileira e mundial perdura, e sua obra continua a ser estudada e apreciada por leitores e estudiosos de todo o mundo. Ela é frequentemente citada como uma das maiores escritoras do século XX e uma das vozes literárias mais originais e influentes do Brasil. Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? Só de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente.
A história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em É qual Rio local? de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife, eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de um... Depois eu fui a uma cartomante e imaginei, me disse várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, que seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer, é segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes, 13 títulos. A senhora muito estranha, ficava assim num sofá com uma máquina em cima dos joelhos, fumando pra cacete. Mal falou comigo aquela semana, mas eu acabei a estante. Ela gostou, me pagou e disse: você me ajudaria a arrumar meus livros aqui? Eu não tinha nada para fazer. Aí ajudei, arrumamos os livros todos na estante. Enquanto eu arrumava, ela parou num momento, olhou para mim e disse: você vai ser moldureiro. Eu falei: eu? Desculpe, senhora, eu não sei fazer molduras, eu sou marceneiro. Se a senhora quiser outro móvel que a senhora tenha para fazer, eu faço. Ela disse: não, e isso me impressionou, Canaã. Você não vai escapar ao seu destino. Cara, ela mandou aquilo. Eu pensei: pô, essa mulher, que história é essa? Ela mal falou comigo a semana inteira, vou escapar meu destino. Mas não ficou nisso, não. Ela disse: espera aí que eu vou me arrumar e vou te levar a um lugar que vai ser importante para você. Aí ela foi ajeitar o batom, meteu a mão na bolsa, tinha um espelho. Aí eu vi que a mão dela era uma mão queimada. Isso conferiu mais estranheza ao que eu estava vivendo. Era um negócio completamente... Eu pensei: eu não cheirei cola? Que história é essa? O que é que está acontecendo? Aí descemos, me botou num táxi, fomos juntos para o Largo do Boticário. Aí no Largo do Boticário, subimos umas escadas e tinha 4 homens bebendo cerveja, falando alto pra caramba. Sabe aquela mesa de botequim que fica com uma dúzia de garrafas de cerveja já bebidas? Já ouvindo aquele falar. Quando entramos, foi um silêncio. Aí todos vieram beijar as mãos dela. Aí é que eu me dei conta: caraca, quem é essa pessoa que me trouxe aqui? Quem eram? Eram Augustinho Rodrigues, tinha a casa ali no Largo Boticário, Zé Paulo Moreira da Fonseca, Darel, Mário Mendonça e Di Cavalcante. Acho que o Di estava lá. Eram meus primeiros clientes. E assim, a partir de hoje, estou contando essa história 51 anos depois, nunca houve um dia que eu chegasse para trabalhar que não tivesse uma moldura para fazer. Foi assim que eu conheci. E ela mudou minha vida, né? Conversando com vocês, que quando ela disse que eu ia ser moldureiro, eu agora pensei isso. Ela deve ter visto a vertente artística do meu ofício. Eu era marceneiro, lidava com madeira, e ela deve ter imaginado que eu poderia ter, porque veja bem, até aquele momento eu sabia, pelo fato de ser espanhol, quem era Picasso, quem era Dalí, mas eu não passava, em termos de arte, além disso.
Eu nunca tinha ido a uma exposição de arte na minha vida. Ela muda não só a minha profissão, mas muda a minha maneira de me relacionar com pessoas, porque, claro, o que aconteceu no momento em que ela me levou, me apresentou aquelas 4 pessoas e foi embora. Ela foi embora, eu fiquei ali, sem saber o que eu fazia. O Augusto Rodrigues disse, olha, a Clarice disse que você vai ser moldureiro, então você vai ter que provar. Eu vou te dar as primeiras 4 trabalhos para você fazer. Tá bem, eu vou pegar, mas eu aviso o senhor, eu não sei fazer moldureiro.